Eu quero que você pense em uma superfície sensibilíssima, tal como o couro de um tambor. Eu quero que você pense que essa superfície, ao sabor dos movimentos que lhe são exteriores, ora está mais agitada, ora está mais calma e serena. Ademais, pense no seguinte: além de colher os estímulos que lhe são externos, essa superfície age no sentido de reagir a estes estímulos. De tal modo, por exemplo, que ao menor sinal de uma variação atmosférica, ao menor sinal de uma variação climática de temperatura, essa superfície pode se contrair, se tensionar ou relaxar, se distender. E por que eu faço questão de começar dessa maneira tão peculiar? Ora, porque é justamente através dessa ideia de uma superfície, da ideia destes platôs vibráteis, dessas superfícies sensíveis de intensidade, que o filósofo francês Henri Bergson irá qualificar a nossa mais radical intimidade. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com Bergson, eu e você somos, no fundo, essa superfície que recebemos estímulos exteriores e reagimos a estes estímulos. Mas não somente eu e você, como todos os outros demais corpos que compõem este ecossistema que nós habitamos. Ou seja, desde os organismos menos desenvolvidos, passando pelas plantas, pelos pequenos animais, pelos grandes animais, até chegar em nós, os seres humanos, é isso que qualificaria, portanto, para Bergson, o fundamento destes corpos orgânicos, destes organismos vivos. Você poderia se perguntar: o que difere-nos destes demais corpos? Bergson dirá o seguinte: nós, enquanto ocupamos um estágio mais desenvolvido na escala evolutiva, gozamos de uma margem maior de liberdade e autonomia em relação aos estímulos exteriores. Bergson dirá que eu e você, a despeito dos demais corpos, gozamos de uma indeterminação mais significativa. Ou seja, diferente dos outros animais, nós não estamos fadados biologicamente a reagirmos aos estímulos assim que somos tocados por ele. Diferente de uma planta, diferente de um cão, eu e você podemos, por exemplo, retardar a resposta ao estímulo recebido. Podemos, inclusive, suspender a resposta ao estímulo recebido. Conforme eu estou dizendo, nós não estamos fadados, portanto, a esse automatismo orgânico que partilham todos os demais corpos que ocupam este mundo conosco. O que ocorre é o seguinte: Bergson dirá que, a despeito dessa maior margem de liberdade e autonomia, a despeito deste maior tempo, deste maior intervalo de hesitação entre o estímulo e a resposta, a despeito da nossa indeterminação, a sociedade irá atuar no sentido de reduzir os espaços entre o estímulo e a resposta. De tal modo que viver socialmente significará, no limite, nos adaptarmos ritmicamente aos estímulos e signos externos que afetam os nossos corpos.
E o nome deste processo de redução das zonas de indeterminação se chama hábito. Qual que é o papel do hábito? O papel do hábito é contrair materiais, signos externos, acumulá-los numa espécie de memória, a fim de que produza-se daí todos os tipos de inteligência. Por exemplo, é o que ocorre quando da aquisição de um novo idioma. De tanto ler, de tanto ouvir, de tanto falar, de tanto me comunicar, de tanto estudar, eu acabo contraindo o hábito da língua. Quando eu serei considerado inteligente do ponto de vista desse idioma? Ora, quando o espaço de hesitação, a zona de indeterminação entre o estímulo e a resposta for quase nulo. Não à toa nós chamamos essas pessoas de tradutores simultâneos. Quer dizer, a tradução simultânea nada mais é do que a redução das zonas de indeterminação entre a captação do estímulo e a devolução de uma resposta. Nós poderíamos estender essa reflexão a outros âmbitos também. Por exemplo, o que é ser homem, o que é ser mulher, a não ser agir, reagir, perceber, performar de uma determinada forma, de acordo com um determinado ritmo, de acordo com um determinado código, uma determinada identidade, um determinado jeito de ser e de existir. O que acontece é que nós temos um problema aqui. Isso, pois, quanto mais habituados, mais inteligentes, mais ágeis nós formos, menos autônomos, livres e criativos nós seremos. Afinal de contas, se o hábito e a inteligência atuam no sentido de encurtar o tempo de indeterminação, o tempo de hesitação, então o que nós temos aqui é justamente a produção de um automatismo orgânico. Nós recebemos estímulos e devolvemos estímulos, recebemos estímulos e devolvemos estímulos, de maneira quase que automática. De tal modo que Bergson dirá, assim, presos nessa cadeia infinita que encerram os nossos corpos, nós já não conseguimos pensar. Já não conseguimos sentir, já não conseguimos agir diferente. É daí também que Bergson irá derivar toda a sua reflexão de maturidade a respeito dos místicos. Pois não basta ser ágil, rápido, veloz, adaptado, resiliente, proativo. Isso não diz nada em matéria de autonomia, liberdade, criação. Antes, há toda uma reflexão, uma tomada de consciência que precisa ser feita no sentido de reconhecermos os limites de nossa própria inteligência. E Bergson dirá, nesse sentido, uma das coisas mais belas de toda filosofia. De acordo com ele, é preciso acolhermos a indeterminação que somos. Ou, melhor dizendo, é preciso esperar que o açúcar derreta.